Para quem não me conhece, tá? Sou a professora Sandra. Trabalho com vocês aí a gramática, tá? Certo? Valendo? Então tá bom. Pessoal, então de que forma que nós vamos levar essa revisão? Partes, eu recordo conteúdos com vocês, partes nós vamos para a resolução de exercícios, certo? Então assim, começo hoje revisando as classes gramaticais. Semana que vem, provavelmente eu trago algum exercício que fala sobre as classes gramaticais, tá? Depois nós vamos para a sintaxe de período simples. Resolvemos exercícios que falam sobre o assunto, período composto, crase, concordância, tá? Sempre contemplando o que mais cai no vestibular. Terão conteúdos que vocês perceberão que eu passarei rapidamente. Talvez eu cite, mas por quê? Porque é um conteúdo que não é quase cobrado, então não vale a pena eu perder tempo neste momento em cima dele, tá bom? Já que nós estamos aí numa revisão, certo? Então começamos da seguinte maneira, olha só, para iniciar preciso que vocês se recordem do seguinte, nós temos dois lados aqui da gramática, tá? Vamos colocar aqui o lado A e o lado B, certo? Por que que nós precisamos iniciar com esses dois lados? Um lado vem a morfologia, do outro lado, na outra ponta aqui, né, vem a sintaxe. Aí vocês pegam aqueles exercícios que estão assim no enunciado. De acordo, observe a relação morfossintática. O que é isso? Que relação é essa? Então, primeira coisa, eu preciso me recordar que a morfologia cuida do quê? Das classes de palavras. Classes de palavras, tá? Então, quando eu falo em classes de palavras, eu preciso me recordar do quê? Classificação. Certo? Enquanto esse outro lado aqui da nossa gramática, ele vai cuidar do quê? Da organização. Que organização? A organização dessas classes de palavra aqui, dentro do contexto, dentro do enunciado. Tá? Então, quando eu penso em morfologia, eu vou classificar em numeral, adjetivo, substantivo, pronome, verbo, advérbio, certo? As nossas 10 classes. Quando eu penso em sintaxe e organização, aí eu vou observar o quê? Essas palavras aqui, como que elas estão estruturadas? É um período simples? É um período composto? O que que liga esse período simples a esse período composto? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, certo? O sujeito está concordando com o verbo, então essa organização é ela que cuida, tá? Quando temos então o enunciado falando da morfossintaxe, eu tenho o envolvimento delas duas. E aí o meu candidato tem que ser bom, ele tem que se recordar de que essa classificação aqui passa para cá com outro nome. É isso que o candidato precisa saber. Então, o aluno que aprende muito bem essa classe de palavras, ele chega desse lado aqui sem dúvidas. Por isso que nós sempre iniciamos a revisão pela morfologia, tá? Ela é essencial para que você chegue aqui entendendo o que está acontecendo. Tudo bem? Então, olha só. Dentro dessa classe de palavras, começo aqui. Tá. A mais importante delas é o meu substantivo. Tá? Por quê? Porque tudo que é nominal vai vir relacionado a ele. Quando eu falo em nominal, eu preciso pensar no artigo, tá? Que vai acompanhar o substantivo. Eu preciso pensar no numeral, que vai acompanhar o substantivo. Eu preciso pensar no adjetivo, que também vai acompanhar o substantivo.
Eu preciso pensar no... que mais você vai acompanhar o substantivo aqui? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Aqui a gente para e muito, tá? E acompanha o substantivo. Do outro lado, ainda na classe de palavras, nós temos os verbos, né? Verbos. O que agrega-se a eles? Somente o advérbio, tá? Então, agregado ao verbo tem advérbio. E eu fico com duas classes soltas. Nós costumamos dizer que elas são as classes relacionais. Por quê? Porque ela relaciona uma informação a outra. E aí eu tenho quem? A preposição e a conjunção. Tá? E eu tenho uma aí que não se junta a ninguém, que é a interjeição. Certo? Quais são os eixos de uma frase, então? Como que uma frase é estruturada? Toda frase vocês podem observar. Ela começa com um substantivo e também com um verbo. O restante vem agregado e concordando com eles. Tá? Aqui a gente vê a classificação e também depois a concordância nominal. Aqui temos uma classificação e depois a concordância verbal, certo? Que vem agregada a um e a outro. Aqui, essa concordância nominal mais voltada para a morfologia, já essa concordância verbal, vocês vão perceber que ela envolve mais a sintaxe. Tá bom? Então vamos recordar isso aqui primeiro. Dessas 5 classes aqui, qual é a mais importante delas para o vestibular da UEM? Pronome, que a gente para bastante, tá? Substantivo não é importante? A segunda mais importante para o vestibular, certo? Artigo, adjetivo, cai sim alguma coisa, tá? Mas nada se compara a esse aqui, tá? Agora, aqui, advérbios e verbos, a gente olha alguma coisa na modalização do discurso. Essa daqui, muito importante na regência verbal, regência nominal, preciso saber muito bem dela, tá? E aqui, na ligação entre os sintaxe de período simples e período composto, certo? Quando eu vou transformar o meu período simples num período composto, elas aparecem, elas têm um valor fundamental aí. O vestibular da UEM cobra muito o valor da conjunção dentro do contexto. Preposição ligando informações. Tudo bem? Recordaram aí? Beleza, então vamos lá. Começamos aqui então rapidamente com o substantivo. Qual que é a função do substantivo? Nomear palavras. Então, ele nomear, né? Nomear palavras não, nomear. Colocar palavras aí. Nomear, então ele nomeia tudo. Tudo parte do substantivo. Tudo que eu nomeio é um substantivo. Dentro desses nomes, nós temos uma classificação, certo? Que aí o meu substantivo ele pode ser comum, ele pode ser próprio, ele pode ser primitivo, ou ele pode ser derivado, ele ainda pode ser simples ou composto, pode ser ainda concreto ou abstrato. Se recordam? Comum: cadeira, mesa, garrafa, quadro, giz, apagador, tudo comum, tá? Agora o próprio. O próprio, agora é quando eu especifico, não é? Nome de pessoa, um nome de rua, um estabelecimento, um nome de cidade, um país, tá? Tudo que eu especifico é próprio. Tudo que é generalizado está dentro do comum, certo? Primitivo e derivado.
Primitivo é aquele substantivo que não provém, que ele não provém de nenhuma outra palavra. Por quê? Quando vem de uma outra palavra, eu tenho derivado. Se eu pegar aqui pedra, provém de outra palavra? Não. Ela é a palavra primitiva, tá? Por quê? Se eu pegar pedreira, provém de pedra. Mas pedra pode ser comum também, Sandra? Pode ser. É um substantivo comum, mas também é um substantivo primitivo. Simples e composto. Simples. Estruturado com apenas um radical, tá? Flor. Olha lá. Composto. Estruturado com 2 ou mais radicais, né? Couve. Flor, tá? Passo aqui rápido e chego aqui. E pergunto a vocês, qual é a diferença do concreto e do abstrato? Por que eu paro ali um pouquinho? Esse aqui é o que a UEM mais gosta, ó. Qual é a diferença? Lembra lá nas séries iniciais, quando vocês aprenderam assim, ó? Concreto é tudo que eu pego, o que eu não pego é abstrato? Lembram? A professora falava isso, não falava? E é isso? Aí se eu pergunto para vocês então, por exemplo, pelo conceito, então, esse aqui é abstrato, esse é abstrato, esse é abstrato e esse é abstrato, porque eu não consigo pegar. É isso? Sim ou não? Eu tenho algum substantivo concreto aqui? Eu tenho, pessoal, água é concreto, fada é concreto, Deus é concreto, solidão é abstrato. Então, qual é o conceito? Substantivo concreto é aquele que existe ou passou a existir dentro de um mundo, seja ele real ou imaginário. É um substantivo concreto, certo? Fada. Ela existe aí nos desenhos, nas histórias. Então, ela é um substantivo concreto. Água, da mesma forma. Deus, igualmente, tá? Agora, o abstrato é aquele que eu dependo do outro para ele existir. Por isso que nós costumamos dizer que os substantivos abstratos são aqueles que estão relacionados a sentimentos, tá? A sentimentos por quê? Quando eu falo em solidão, em raiva, em ódio, beijo, eu estou sempre dependendo do outro para poder sentir isso daqui. Então, eu tenho um substantivo abstrato, certo? Então, o conceito, a diferença, tá, entre eles, o conceito dele é justamente esse. Depende do outro para existir. Dependendo do outro, então, nós voltamos mais para esse campo sentimental. O outro passou a existir, seja no mundo real ou no mundo imaginário, ele é um substantivo concreto. Certo? Tudo bem? Tá. Pergunto a vocês o seguinte: qual a diferença entre um substantivo que nós vamos chamar de heterossêmico? O que é isso? Se chega lá na UEM e vocês abrem lá a questão e aparece assim, substantivo heterossêmico. E aí? O que você faz para resolver a questão? O que é um substantivo heterossêmico? Substantivo heterossêmico, deixa eu pôr um exemplo para ajudá-los. Se eu disser, oi? É a mesma coisa? Eu tenho então o quê? Mudança de artigo, mudança de sentido, tá? Toda vez que o enunciado trouxer
um substantivo e afirmar que naquele contexto nós temos um heterossêmico, é justamente isso aqui que vocês precisam procurar. Mudança de artigo, mudança de sentido, tá? E se ele falar em um substantivo heterotônico? O que é isso? O que é esse substantivo heterotônico? Ou heterônimos também pode aparecer. O que seria? Um substantivo heterônimo, para ficar mais fácil para vocês. Hã? Não entendi, fala novamente. Significado contrário? Ó, coloco o exemplo também. Se eu disser, por exemplo, aqui... Não entendi, fala novamente. Olha lá, vamos ver então. Ó, se eu falar aqui para vocês. Cavalo, qual é o feminino para cavalo? Égua. Olha lá. Substantivo heterônimos é justamente aquele que eu tenho a mudança total na estrutura da palavra para mostrar o masculino e o feminino, tá? Quando eu mudo somente aqui, ó, o final, é um substantivo biforme. Uma forma para o masculino, outra forma para o masculino, uma forma para o masculino, a outra para o feminino, tá? Então, daqui eu começo com vocês essa flexão de gênero, certo? Então, toda vez que o enunciado começar a tratar de heterônimos, uma forma para o masculino, outra forma para o feminino, certo? Agora, deixa eu apagar aqui para dar sequência melhor para vocês. Ó, tá. Uma forma diferente para o masculino e uma para o feminino, certo? Na sequência, nós temos aquele que chamamos de biformes. Substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino. Volto com o exemplo que eu havia colocado aqui. Gato, gato. Eu só tenho mudança do artigo, tá? Lá do outro lado, vem cá. Dentro dessa classificação aí, nós temos ainda o que chamamos de substantivos uniformes. Se o biforme é aquele que apresenta uma forma para o masculino, a outra para o feminino, o uniforme é aquele que apresenta apenas uma forma. Dentro desses que apresenta apenas uma forma, eu tenho o primeiro aqui, comum de dois, tá? Comum de dois gêneros. O que seria esse comum de dois gêneros? Se eu dissesse assim para vocês, por exemplo, dentista. Eu sei se é masculino ou feminino? O que vai determinar? O artigo. Então, anteposto a ele, eu tenho que colocar aqui ou um O ou um A. Comum de dois gêneros, tá? O que determina o gênero é justamente o artigo anteposto a ele. Tudo bem? Segundo, que nós chamamos de sobrecomum. O que seria o sobrecomum? Se eu colocar aqui para vocês, criança, como que eu vou determinar se é masculino ou feminino? Eu posso colocar o criança e a criança? Não. Então, o meu substantivo, ele será um substantivo sobrecomum quando eu preciso do contexto para determinar o gênero, se é masculino ou feminino. Então, sobrecomum,
Ó, lembrem-se, contexto, tá? É ele que vai determinar. Assim, é indivíduo, testemunha ou testemunha, mas já cai para o outro, tá? O que mais que eu posso colocar aqui? Testemunho, o indivíduo, a criança, todos eles entram dentro deste sobrecomum, tá? E aí, ainda, nem lá, nem cá, nós temos os epicenos. O que são substantivos epicenos? Quando eu uso um substantivo epiceno? Quando eu preciso determinar o gênero de um bicho, tá? E eu não tenho como dizer o jacaré e a jacaré. O que que eu faço então? Eu especifico jacaré macho ou jacaré fêmea. Certo? Então eu especifico, aí eu estou trabalhando com um substantivo epiceno. Tá? Então, ó, meninos, heterônimo, uma forma para o masculino, a outra para o feminino. Biforme, uma masculino, outra feminino. Porém, eu só tenho uma mudança no final aqui, tá? Mudança de artigo. Dentro dos uniformes, comum de 2, mudança de artigo. Sobrecomum, contexto. E epiceno, eu especifico o gênero do animal. Certo? Tranquilo? Tá. O que mais para vocês como revisão? Não. Tá. Isso aqui também cai muito. Esse processo de substantivação. Processo de substantivação. O que seria esse processo de substantivação? Não. Deixa eu mudar aqui só um pouquinho. Amanhã iremos viajar. Amanhã não pertence a mim. Olha só, se eu fosse classificar, tá, morfologicamente, amanhã eu tenho o quê? Um advérbio, certo? Advérbio de tempo, tá bom? Agora, olha aqui,